Senhor presidente em exercício, deputado Flávio Serafini, senhores deputados resistentes ainda presentes, Paulo Ramos, André Lazzaroni e Eliomar Coelho. Eu não sei porquê, mas os três deputados mais maduros da casa estão presentes. Na ordem, Eliomar Coelho, Paulo Ramos e Luiz Paulo. E dois jovens, André Lazzaroni e Flávio Serafini. Mas eu queria dar continuidade ao tema que comecei a abordar no dia de ontem, que é o tema da crise fiscal. E queria aproveitar para mostrar claramente que o buraco de financiamento das pensões e aposentadorias do Rio Previdência deve-se principalmente a governos de gestão precária que jamais se preocuparam em capitalizar o Rio Previdência, governos que falsearam o conceito de receita corrente líquida, governos que tomaram empréstimos vultosos, dando como contrapartida os recursos dos royalties e da participação especial. E que chega na hora do fundo apresentar o rombo, a culpa sempre recai no funcionário público, como o funcionário público fosse o autor da legislação sobre a matéria. O funcionário público é aquele que, quando abre concurso, ele o faz. E não foi ele que determinou que o concurso estava aberto. E se o faz, passa a ser funcionário público. Tem os seus descontos previdenciários, previstos em lei, e diga-se passagem, somente de algum tempo para cá é que o Estado recolhe a contribuição patronal, inclusive o Estado cobria do cofre do Tesouro a contribuição patronal dos outros poderes, e quando o Fundo Único do Rio Previdência explode, ninguém sabe o porquê. Se o senhor pegar a linha histórica dos últimos 10 anos da receita corrente líquida, você há de verificar que ela está toda falsificada com receitas que não são correntes líquidas. Aí se gastava de pessoal 42%, que a despesa de pessoal é a despesa total dividida pela receita corrente líquida. Se você falseia a receita corrente líquida, evidentemente você falseia esse resultado. Agora que não podem fazer mais isso, a despesa de pessoal está na ordem de 70 pontos percentuais, que foi uma das 3 grandes justificativas para fazer o regime de recuperação fiscal. E registre-se que esta casa, convencida que foi, aprovou no ano de 2013 uma segregação do fundo previdenciário, criando 2 fundos. O fundo sadio, que seria o fundo previdenciário, que entrariam todos os novos concursados
com limite de aposentadoria igual ao do INSS, R$ 5.500 aproximadamente. E poderiam fazer, se assim o desejassem, uma aposentadoria complementar. Esse fundo, deputado Eliomar, está azul, bonitinho, porque começou em 2013, só está capitalizando. E aí deixaram o fundo financeiro com os funcionários antigos sem renovar, sem entrar mais nenhum funcionário. E é o princípio básico previdenciário, é que quando um funcionário se aposenta, tem que entrar o ativo para a roda girar do fundo. Então, só tem aposentado e não entra nenhum funcionário novo. E as pessoas querem que esse fundo seja um fundo azul, que dê resultado. É impossível. Só quando todos, a força de expressão é essa, mas só quando todos morrerem. Além do mais, misturaram esse fundo com um fundo que agrega a Polícia Militar, que devia ser um fundo segregado também, porque trata-se de um grupamento especial, com tempo de serviço especial, então, e com renovação de quadros, porque toda hora na PM tem reforma e entrada de novos soldados e de novos oficiais. Então fizeram uma miscelânea que levou esse fundo a estar na situação que está. E pior, apesar dos erros sucessivos de tomarem empréstimo, dando por conta futuras receitas, e tomaram empréstimo, deputado Flávio Serafini, quando o barril de petróleo estava a $100 e tiveram que pagar com os recursos dos royalties futuros, quando o barril estava a 40. E aí eu me pergunto, será que alguém imaginava, deputado Eliomar, que o barril do petróleo ia sair de $100 para 200, sem imaginar que ele ia tomar um tombo? Então hoje, o royalties à participação especial está novamente elevada, porque, para variar, o governo Trump está fazendo um monte de intervenção no Oriente Médio, situação de guerra, de tensão, de boicote, etc, etc. Novamente baixou a produção, o dólar subiu de preço e o barril também subiu. Este ano, o estado do Rio de Janeiro, é a única receita que realmente vai crescer, é a do royalties da participação especial. Eu acredito que a gente vai chegar a uma arrecadação de 11 bilhões de reais, que vai dar praticamente mais do que o dobro do que a gente arrecadou em 2016. Mas isso não garante que no ano seguinte isso vai acontecer. Então, a necessidade de receitas mais previsíveis. Por isso, o desejo de você vincular a receita do imposto de renda, que é previsível e sai do bolso também de cada funcionário, que vai sustentar, vai ajudar a sustentar a sua própria aposentadoria ou pensão. Então, estou trazendo aqui o tema do Rio Previdência pela oportunidade, porque ele é um ponto central da crise e que hoje vivem todas as unidades da federação e a própria União. E precisa os novos governantes, porque esses já acabaram os seus governos, apesar de durar até 1º de janeiro, já estão na reta final de ir embora. Afinal de contas, daqui a 90 dias, já teremos novos governadores e um novo presidente da República.
Mas é necessário se preparar para esse futuro. E aí a necessidade de eu estar trazendo, e vou trazer aqui cada dia seguido, pontos dessa crise, porque também é muito comum no nosso país o cidadão que senta na cadeira de governante, não importa o nome, ele acha que descobriu a pólvora e começa a anunciar medidas absolutamente fora de propósito. Não fazem antes o seu dever de casa, isto é, estudar, discutir com a sociedade, ouvir, fazer audiência pública, para quando sentar na cadeira, estar bastante instrumentado sobre as diversas versões dos problemas centrais do nosso Estado. E hoje não vai ter governante que possa pensar diferente. Nós temos dois graves problemas que arrastam todos os outros, e um terceiro que está embutido nos dois, que é a segurança pública, num governo federal ou estadual, que os governantes não têm autoridade. Se não tem autoridade, não tem como ser exemplo para as forças policiais, e a crise fiscal, que deriva da falta de governança e que deriva também da própria corrupção, com uma falta de autoridade, também deriva da própria corrupção. Então, essa é a equação básica, que vai estar a decisão, né, de todos nós, quer sejamos com políticos, quer sejamos pessoas físicas, cidadãos. Por isso, estou trazendo aqui problema, mas como Vossa Excelência me falou, eu tinha 10 minutos, já estou falando 11, peço desculpa e encerro a minha fala. Muito obrigado.